Olá! Hoje, no Câmara Cidadania, nós vamos conversar com o professor Reginaldo Benedito Dias. Ele fará parte da Semana da Pátria, realizada pela Câmara de Maringá. A semana será do dia 3 ao dia 6 de setembro. As atividades serão no plenário da Câmara. A abertura oficial será no dia 3, às 9h30 da manhã. O professor Reginaldo irá coordenar uma mesa redonda no dia 5 de setembro sobre os 30 anos da Constituinte. Obrigada, Reginaldo, pela sua participação no nosso programa. O que essa mesa redonda irá discutir e quem irá participar? Oi. Essa mesa ela será composta pelo juiz federal Anderson Furlan, pela professora Dawen, do Departamento de Ciências Sociais, Carla de Almeida. Então, ela pretende discutir o significado da Constituição de 1988 sob diferentes pontos de vista. O ponto de vista do jurista, que é o juiz, e também da cientista social, porque a confecção da Constituinte ela abarca essas duas dimensões e talvez outras, né? Porque era um período em que o Brasil estava bastante efervescente politicamente, era o fim da ditadura, então as pessoas se mobilizaram para terminar a ditadura e para instituir uma ordem social nova, democrática. Isso exigia um novo ordenamento jurídico-político. Então, as campanhas pela Constituinte, elas começam lá na segunda metade dos anos 1970. Demorou um pouco, né, para a ditadura acabar, mas acabou. E quando houve o processo de redemocratização, então se tornou inevitável a convocação da Constituinte. Ela foi eleita em 1986 e concluiu seus trabalhos em 1988. Na nossa história, é a Constituição mais democrática, porque ela já resulta de um aprendizado político lento e difícil, com tradições autoritárias, e instituiu uma ordem bastante enriquecida com direitos sociais, né? Então, é uma Constituição que abarca os direitos civis clássicos, mas que alarga os direitos políticos, e também instituiu uma rede de direitos sociais cujos benefícios se estendem até os nossos dias e que estão traduzidos nos estatutos do idoso, da criança e do adolescente, da ideia de que a educação é um dever do Estado e um direito do cidadão, a saúde é assim também. Então, o doutor Anderson Furlan vai explicar para nós, assim, do ponto de vista jurídico, quais são as modificações na tradição constitucional brasileira, e a professora Carla vai analisar essa feitura a partir da interface com a sociedade, naquele momento rico da segunda metade dos anos 1980, mas cada um dos dois também tem um olhar já retrospectivo, porque em 30 anos de experiência, há também muitas questões derivadas da Constituição que influenciam a vida política, há questionamentos, há tentativas de alargamento de alguns princípios no embate político que é feito cotidianamente, né? Então, é uma atividade dirigida a estudantes de ensino fundamental, ensino básico, mas também de estudantes universitários, e que é aberta à população, porque a Câmara, com essa atividade, ela cumpre o seu papel de ser uma caixa de ressonância da sociedade, tanto na feitura das leis, na fiscalização do Executivo, mas também de acolher os debates que a sociedade faz. E vale lembrar que a Constituição de 88, ela legou para os demais entes federativos, para o Estado e para os municípios, também a tradução, em cada âmbito, né? Então, depois nós tivemos a confecção da lei orgânica do município, nessa nova ordem constitucional, que é a espécie da Constituinte do município, que foi concluída com bastante êxito aqui na primeira legislatura, no primeiro biênio da legislatura 89 e 93. Então, é um convite que a gente faz para a comunidade e para que essa atividade seja coberta de êxito, como as outras foram nos anos anteriores. Em relação à Constituinte, né, você mesmo disse que a sociedade passa por transição, são 30 anos, já houve um amadurecimento, mas a gente pode dizer que ainda há muita coisa na Constituição que não se transformou em prática? Sim, a Constituição ela traduziu os princípios, né, mas a derivação da Constituição ela é uma construção cotidiana. Então, alguns princípios podem até estar bem traduzidos em leis subordinadas à Constituição, mas a aplicação prática talvez esteja aquém da expectativa
do momento em que ela foi feita, né? Porque uma coisa é o princípio, outra é a tradução dele, né? Então, e há também quem considera que a Constituição é inviável no Brasil, né? Eu não me incluo entre esses, mas há críticos também que dizem que a Constituição prevê direitos demais e o país não tem condições de realizá-los, né? Então, é um debate que a sociedade precisa fazer, né, sobre essa dimensão da Constituinte, da Constituição, já traduzida em 1988, porque a realidade é dinâmica também, né? E como nós vivemos uma ordem pluralista, então é natural que alguns pensem de um jeito, outros pensem de outro. E o eleitor é o árbitro para formar as maiorias nas casas legislativas para dizer qual o caminho que o país deve seguir, né? Mas eu sou um grande entusiasta do texto da Constituição de 88, porque é uma Constituição realmente muito avançada e que aponta para um patamar elevado de cidadania, que é o que a gente precisa, com o princípio da equidade, a extensão dos direitos das pessoas que mais precisam da ordem pública. Isso é muito importante, né? Que o poder público ele acolha as pessoas que mais precisam dele, né? Porque as que não precisam já têm os seus meios disponíveis para fazer valer os seus interesses. Na sua opinião, não seria o momento de nós rediscutirmos essa Constituição? Você acha que a sociedade está pronta ou com o desejo de que haja uma discussão, uma rediscussão dessa Constituição? Não vejo a necessidade de uma nova Constituinte, né? Porque essa fragmentação ela prejudica até a estabilização política e jurídica do país, né? Os Estados Unidos só tem uma Constituição desde o início, né? Eventualmente ela pode ser reformada parcialmente, num aspecto ou outro que a sociedade estabelece, né? Mas não em total, né? Porque isso seria uma descontinuidade que não traria, a meu juízo, grandes benefícios. Mas nada é estático, né? A ordem jurídica ela deve estar em sintonia com a sociedade. Por isso que há uma demanda reformista. Um aspecto que é pautado, eventualmente, é o da reforma política, que há uma corrente que defende que deveria ser chamada uma constituinte exclusiva para discutir esse tema e ser encerrada. Mas, se você abre a Constituinte, ela não tem limite, ela pode refazer toda a Constituição, né? Então, é um debate delicado, né, que eu vejo com reserva essa ideia de fazer uma nova Constituição, porque a nossa é muito avançada, ela precisa ser aperfeiçoada. Eventualmente, ela pode ser reformada parcialmente, mas não em toto. Nós reforçamos o convite para todos participarem da Semana da Pátria, que acontece na Câmara de Maringá, de 3 a 6 de setembro. A abertura será no dia 3, às 9h30 da manhã. Bom dia a todos.